E aí, tripulantes? E hoje na cama com Ana Paula, nada mais, nada menos que o meu marido, né, gente? É claro, Márcio! Claro, né, gente? Quem mais? Eu mesmo. Olha só, hoje eu quero saber se você tem alguma dúvida, curiosidade sobre como viajar sozinho, principalmente viagem internacional. Pois é, não sai daí que o nosso entrevistado de hoje vai ser o Márcio. É esse mesmo, meu parceiro deste canal. Pessoal, aqui no canal a gente sempre recebe várias sugestões de vídeo e o episódio de hoje foi uma sugestão dos nossos seguidores, né? Exatamente. E hoje nós vamos falar aqui com o Márcio, né? Perguntar como foi essa experiência demais, que no caso ele teve 2 experiências internacionais, né? Então a gente vai perguntar como foi a sua primeira e com mais de 30 dias, não é isso? Foi. Isso, 30 dias, na verdade, 30 dias. Ao total de viagens internacionais foram 3, né? Ah, mas nós estamos falando aqui de viagem, né? Sozinho. Ah, bem lembrado mesmo. Sozinho, 2. E aí, país, a gente realmente tem que parar para contar, porque, enfim, na primeira sozinho teve 3 países de foco de viagem, né? De objetivo de viagem, que foi Inglaterra, Escócia e Irlanda, com passagens pela Espanha e por Portugal. E na segunda oportunidade o objetivo era só Canadá e teve passagem por Bogotá, né, na Colômbia, e Lima, no Peru. Primeira pergunta, como foi a primeira experiência? Como foi a primeira experiência? Eu estava muito apreensivo mesmo. Eu parei um curso... Imagina, né, gente? Uma coisa é você viajar aqui pelo Brasil, né, sozinho. Outra coisa, imagina só, viajar para fora. Eu estava fazendo na época um curso de inglês online, um curso desses de inglês online famosinho aí, que eu não vou fazer propaganda de graça, mas que é muito bom. Eu parei esse curso porque eu queria realmente ter a primeira experiência. Enfim, era uma comemoração, porque eu tinha terminado o mestrado. Eu terminei o mestrado em 2016 e eu disse, não, realmente agora eu tenho que ter umas férias de verdade. Então, eu programei isso em 6 meses, mais ou menos, né? E fui. Vamos lá. O primeiro impacto foi... Mas ele programou isso em 6 meses, só que você já tinha uma reservazinha, né? Não, programar a viagem em 6 meses, mas organizar financeiramente já há muito tempo, né? Eu só não sabia quando... Lembrando, né? Verdade, porque eu não sabia quando eu ia fazer. Mas que eu queria fazer. Então, eu já tinha uma programação financeira antes. Agora, organizar a viagem, comprar bilhete, organizar a hospedagem, ver a questão de visto, enfim, todas essas coisas foram em 6 meses. Para ter uma ideia, o meu primeiro passaporte eu tirei em 2013. Será que ele tá com vontade de ir embora logo correndo para fora? 2013. A primeira viagem só foi acontecer em 2016. E o passaporte só valia 5 anos, ou seja... Eu tava com muita vontade de viajar, só não tinha dinheiro, na verdade, né? Então eu fui me organizando. Eu tirei o passaporte em 2013 e fui sonhando e tentando transformar esse sonho em realidade, em planejamento financeiro. Ainda tentando responder a primeira pergunta, porque assim tem muitas nuances dessa primeira pergunta, como foi a primeira experiência. Eu acho que o primeiro choque foi já dentro do avião. Porque os meus colegas vamos dizer assim, meus colegas de poltrona, né, um avião com uma fileira que tem, acho que 3 de um lado, aí 3 do outro, 3 cadeiras para sentar, aí 3 do outro, e mais 3 no meio. Então eu tava numa dessa lateral do avião e tinha uma pessoa que eu não conhecia desse lado e uma pessoa que eu não conhecia desse outro lado. E os dois não falavam a minha língua. Então foi por aí que eu comecei já a dizer, opa,
tô indo para algum lugar que é meio diferentão. E o primeiro ponto dessa viagem era a Inglaterra. Foi sensacional, do começo ao fim, essa primeira experiência, assim. Se for tentando pegar algum detalhe dessa viagem, a gente vai conversando sobre isso, mas foi sensacional, sensacional mesmo. Não estava nesse inglês todo, ainda hoje não estou nesse inglês todo, mas naquela época muito pior. Então, na imigração eu tive dificuldade lá em Londres para entender o que a gente estava me perguntando, mas, enfim, consegui responder. Para quem não consegue desenrolar de forma alguma, eles têm intérprete de português, né? Porque tem na Europa país de língua portuguesa, né? Tem Portugal, então eles têm uma frequência de receber pessoas de língua portuguesa, e tem vários países de língua portuguesa ao redor do mundo, então eles têm pelo menos tinham na época, em 2016, um intérprete para ajudar a galera que não entende nada. Aí daí, depois que você passa pela imigração, que já é aquele, né? A gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre essa parte, a pastinha da imigração, esse momento de passar pela imigração, é um momento muito tenso, ainda mais se você é a sua primeira experiência, né? E aí depois que você consegue passar, ufa, tá, agora eu vou procurar me comunicar com as pessoas para poder comprar um chip, para poder avisar que tá tudo ok, e enfim, e conseguir chegar onde eu vou me hospedar, conseguir chegar no metrô, enfim. Que não vai ser um aviso, estou sendo deportado. Então, gente, deu tudo certo. A imigração me aceitou, não tem um cara de imigrante legal. Será que imigrante legal tem essa cara? Enfim, mas é isso, consegui, né? Enfim, processo de imigração, um grupo, né? No caso eu estava sozinho, mas um grupo, porque assim, quando você vai passar pela imigração, se você é casal, né? Nós passamos pela imigração juntos. Quando você é família, 5 pessoas, 6 pessoas que vai passar pela imigração, passam juntos. Porque, obviamente, se estão viajando junto, tem motivo de viagem, já facilita para a imigração fazer. Discussão também, né? Isso. Todo mundo junto. Junto, porque tem o mesmo objetivo de viagem, vão responder as mesmas perguntas e tal. Qual o objetivo da sua viagem? Ainda lembro que quando a gente tempo? foi passar, só fazendo um adendozinho. Aí eu, ai meu Deus, como é? Eu vou primeiro, tu e Márcio, não, você não, nós vamos os dois juntos. Que você fica, né, nervoso, não tem como não ficar. E nessa primeira experiência, um grupo que eu imagino, não tenho certeza, mas eu imagino que eles estavam indo da Bahia, né, deve ter feito Bahia, São Paulo, Londres. Eles sim ficaram numa área reservada para responder a mais perguntas, estavam lá com instrumentos tipo pinball e tal, enfim. Mas assim, quais os motivos de uma imigração pedir para responder mais perguntas? Não sei, talvez seja aleatório. Eu mesmo já precisei responder mais perguntas, por exemplo, na experiência do Canadá. Mas, enfim, para mim, nessa primeira experiência foi tranquilo e essa primeira fase, assim, esse primeiro impacto foi mais ou menos de boa, né? Coração acelerado, mas de boas. Respondi a pergunta ou tem mais coisa aí? Respondeu a pergunta, mas eu queria fazer só uma pergunta dentro dessa pergunta, certo, né? Que eu lembro que tu disse, olha, eu tô indo no Paulo e tal, né, pra Inglaterra. E aí eu disse, aí como é? Porque o visto, né, você não recebe autorização, né? Prévia, né? Isso, antes. Então você não sabe se você vai ser aceito ou não vai ser aceito. E eu, ai meu Deus, aí ele dizendo isso, aí a pessoa fica mais, né, apreensiva. E aí, tu não ficou com medo, né? Porque foi sem saber, né? Se ia ser aceito ou não lá no momento. Assim, eu fiquei apreensivo sim, mas eu segui todos os passinhos que tá no vídeo da pastinha da imigração. Ali é, assim, a nossa experiência bem resumida em poucos minutos. Eu na época não tinha o Volto Já, não tinha o nosso canal, então eu fui em outros canais que tem no YouTube e peguei, vi como era o processo de imigração, o que é que eles perguntavam e tal. Eu realmente me preparei para aquele momento, então eu estava preparado. Poderia dar algum problema? Sim, poderia dar algum problema. Por isso, até por isso que a gente fica ansioso. Mas eu estava preparado para a situação. Eu sabia que eu tinha que estar já na fila com o passaporte em mão. Eu já sabia que já no avião eles iam me dar um papel para eu preencher. Já sabia vários detalhes que, enfim, por exemplo, quem é inglês ou quem está ali nos países europeus, que eles consideram como sendo cidadãos, né, do bloco, não precisa preencher esse papel. Eu sabia que
Então já tinha um time das coisas, né? Ó, agora, em algum momento, a aeromoça vai passar entregando esse papelzinho para preencher, né? Eu já sabia que na fila eu já tinha que estar com o passaporte e esse papelzinho, eu já sabia mais ou menos as perguntas que eles iam me perguntar, né? Então, rolou um medozinho, rolou sim uma apreensão, mas eu estava preparado para esse momento, enfim, de qualquer coisa que eles me perguntassem. Eu tinha na minha pastinha da imigração meus comprovantes de reserva, porque assim, eu queria viver o máximo daquela situação. Então, eu não reservei um espaço em Londres, eu não fiquei em um único hostel, eu fiquei em 2. Então, eu tinha dois comprovantes de local onde eu ia ficar para mostrar para eles, né? Olha só a segurança, né? O medo, né? Pois é. Mas eu perguntei isso porque, enfim, quando a gente foi também para a Europa, né? Nós também não tínhamos essa autorização prévia, digamos assim, né? Não existia esse visto prévio, não existe esse visto prévio ainda. Eu imagino que mesmo que você tenha, corre risco de você, mesmo assim, passar por mais perguntas. Foi o caso do Canadá. O Canadá, ele trabalha com visto prévio, mas mesmo assim eu passei por 2 agentes de imigração. Né? E não tem muito, tipo, objetivo, acredito eu, nem origem. Realmente sei lá, eles devem fazer uma seleção aleatória, além dos casos mais suspeitos, mas eles devem fazer uma seleção aleatória para poder pegar mais detalhes. Outra pessoa que estava na fila que eu acabei fazendo amizade, que já apareceu aqui foi lá que eu conheci ele, já apareceu aqui no canal, foi o Álvaro, né? O Álvaro é um peruano, né? Médico, gastro. E ele estava na fila comigo e ele também passou né, mesmo ele tendo um objetivo que não era de férias igual ele, estava indo lá fazer um estágio na área dele, né, no hospital, com todos os documentos. Lá no Canadá, né? Lá no Canadá. Ele estava indo, né, para o Canadá fazer um estágio na área dele, no hospital, com todos os documentos e tal, e mesmo assim ele passou por 2 agentes de imigração. Então é meio aleatório, acredito eu, fora aqueles casos, né, mais suspeitos, o resto é meio aleatório se vai passar ou não. Mas foi, assim, muito tranquilo, né? Você tendo se preparado para isso, tendo as respostas, né, para eles. O que eles querem saber, na verdade, é se você tem interesse ou não de ficar lá de forma ilegal, né? Então... mas muitas pessoas têm medo, né, por conta que a Inglaterra, né, aparenta ser assim mais rígida do que o resto dos outros países europeus. Não sentiu isso? Eles são muito mais... Como eu posso dizer? Eu já usei esse termo antes, mas eu já vi outras pessoas se policiando para não usar, então eu também estou tentando agora não usar. Mas eles são sérios, vamos dizer assim, né? Eles são bem sérios e... Não, no geral foi tranquilo o processo. Né? No geral eles fizeram as perguntas, quanto tempo, eu falei, né? Que eram aproximadamente 30 dias, e aí ele perguntou, e daqui você volta para o Brasil? Eu disse não, ou seja, se eu dissesse daqui eu volto para o Brasil, e eu dissesse sim, e aí ele ia perguntar, então cadê a passagem para o Brasil? E na verdade eu tinha uma passagem não para o Brasil, eu tinha uma passagem de trem para a Escócia, entendeu? Então, o que tem que bater é informar... Os dados que você está passando, né? O que você está... Exatamente, o que você está falando com o documento, né? Então, ele perguntou, daqui você vai para onde? Você vai voltar para o Brasil? Não, daqui eu vou para Edimburgo, na Escócia. Tá com a passagem aqui. E aí ele... And then, ou seja, e então? De lá para onde? Ah, sim, de lá eu vou para Irlanda. Cadê a passagem? Tá aqui. É um voo. Tô indo pra Dublin. E ele, tá, and then, pra onde? Eu tenho aqui. Até chegar ao final. Né? Aqui, no caso, eu queria saber se realmente você ia voltar pro Brasil. Aqui. Né? Aí ele viu, né? O voo. Infelizmente, esse voo com várias escalas, porque é uma dica que a gente dá pra questão da economia de passagem. Mas sim, o último voo da Irlanda era pro Brasil. Irlanda e Espanha, né? Madrid, Lisboa, ai meu Deus, agora não lembro mais se era São Paulo, era Brasília e Fortaleza. Foi uma vida viajando, mas cheguei em casa. Sufoco. Né? Então, Márcio, com essa experiência que você teve, quais são os cuidados que você acha assim, que as pessoas que vão viajar sozinhas, né, que querem viajar sozinhas, devem ter? Viagem internacional, você tem que pesquisar sobre o país, né? Você tem que saber quais são
enfim, um pouco da cultura do país, você tem que pesquisar sobre as regras de imigração mesmo, né? Ainda que seja uma imigração provisória, né? Uma visita àquele país, você tem que ver como é as regras, se tem limitação de validade do passaporte, porque tem país que limita, você só pode entrar no país, no momento que você está entrando no país, o passaporte tem que ter validade de no mínimo 6 meses, né? Ah, mas eu estou entrando, eu vou passar só 15 dias e meu passaporte está válido ainda para 3 meses. E tem país que não aceita. Você vai passar só 15 dias, seu passaporte está válido por 3 meses, mas a regra é 6. A regra é 6, é 6. Não tem essa negociação, a regra é cumprida, né? Então você tem que pesquisar realmente qual é o seu destino. Aqui na América Latina tem países que você nem precisa, principalmente na América do Sul, você nem precisa de ter passaporte, né? Então você tem que pesquisar, porque às vezes seu objetivo é só ir para um país aqui da América do Sul, né? Você não está tentando ir para, enfim, América do Norte, ou Europa, ou Ásia, você quer ir para a Argentina ou algum outro país da América do Sul, economiza, né? Não vai tirar o passaporte, porque é um documento caro, né? Uhum. Então, pesquise sobre o país, né? Questão cultural. Por exemplo, a Inglaterra, falando ainda da minha primeira experiência, eles não são de tocar as pessoas, né? Você que tem aquela mão nervosa que fala tocando as pessoas. Tem gente que não gosta disso aqui no Brasil. Lá eles não suportam, não é natural para eles esse pegar, entendeu? Então, chegar lá, né? Tem até uma história engraçada com relação a esse não tocar, porque se eles tocam, eles dizem sorry, né? Desculpa, né? Tocou, sorry. Mesmo estando num local muito cheio, tipo metrô, tipo ponto turístico, né? Você encontra algum inglês ali, alguém que né? Que já mora ali há algum tempo, que tem esse hábito, ele tocou, pede desculpa. E eu fiquei nessa, né? Tocava, pedia desculpa. Tocava, pedia desculpa. E na volta, quando eu tive uma troca de voo em Lisboa, né? Quando eu subi de novo no avião, eu coloquei minhas coisas lá em cima e quando eu fui me sentar, me escorreguei, esbarrei na senhora que estava do meu lado. Eu, sorry. Aí ela, não, pode relaxar, sou brasileira. Então, eu tava já nesse hábito de tocar na pessoa, pedir desculpa. Enfim, esbarrei nela, pedi desculpa. Não, já sou brasileira. Ela, eu acho que ainda a gente mantém contato pelo Facebook. Ela mora na Holanda, mora na Holanda há um bom tempo e ela é mineira. Mas enfim, é só um parênteses desse negócio de você realmente pesquisar sobre a cultura das pessoas para poder você respeitar, né? Querendo ou não, você, vamos dizer assim, você é o intruso lá, você não quer estar chamando atenção para você, né? Você quer observar as coisas da maneira mais natural possível, viver aquela experiência e não arrumar problema, né? É verdade. Com essa resposta que você me deu, você acabou meio que respondendo, né, a próxima pergunta, que era, na verdade, se você quiser completar, né, essa pergunta os ingleses são frios? Realmente são? Eles têm essa seriedade, né? Eu conheci um inglês que ele me ajudava muito com o idioma, antes de viajar, que é o Robert. Inclusive também a gente mantém contato com ele, enfim, ele já gravou vários vídeos pra gente, para um outro projeto que a gente tinha. E sim, eles têm essa seriedade, é uma questão cultural. Eu não diria frios, não mais, né? Já disse, mas não mais. Eu tento não dizer mais. É só, acho que culturalmente diferente, né? Nós brasileiros é que temos esse hábito de abraçar bastante, de beijar bastante, de apertar a mão. Cada lugar é diferente, né? A Itália, por exemplo, os homens se cumprimentam com um beijo na face. Aqui, culturalmente, os homens não aceitam isso. Então, cada lugar é cada lugar e a gente tenta se adaptar também, e respeitar a cultura das outras pessoas, né? Não acho que eles estão frios, não. Mas, talvez eles aqui no Brasil, talvez fosse, né, a pessoa chegasse numa loja e fosse dizer... por exemplo, se já vamos dizer, né? numa loja aqui do Brasil e a vendedora começar a falar querido e tocar, realmente eles vão
Não vão ficar à vontade, vão ficar constrangidos, né? E eu digo assim, vice-versa, né? Porque lá a gente tem que se adaptar, aqui eu acredito que eles também teriam que se adaptar, né? Porque a cultura, gente, é normal. E também não ver isso com maus olhos, né? Que se a pessoa tiver uma atitude como essa lá fora, eles vão ver com maus olhos, pensando para um lado errado. Aqui eles vão ter que se adaptar realmente e ver que é comum, né? E assim, principalmente na capital do país, né? Em Londres, aí a coisa se multiplica por, sei lá, por 5, por 6, por 7, por 10, essa questão. Porque assim, tem essa cultura, mas também tem a questão do medo, né? Porque eles já foram alvos várias vezes de ataques terroristas. Então, se você tem um visual assim parecido com o meu, né? Aí você vai ter talvez um probleminha a mais, né? Pra pedir uma informação e tal. Teve situação sim de eu precisar parar uma pessoa na rua para pedir uma informação e a pessoa dá uns 2 ou 3 passos para lá e até eu dizer quem eu era, e até eu dizer que eu era brasileiro, aí a pessoa se acalmava e me ajudava com tranquilidade. Mas sim, tem esse medo sim. É a realidade deles, né? Aqui a gente tem medo de assalto, lá a gente tem medo de terrorista, né? Inclusive, quando a gente estava na França, né, em Paris, tinha muito, né, depois daquele atentado, foi logo após do atentado lá na Champs-Élysées, tinha muito, né, segurança estava... tá bem reforçada. Assim, exército, tudo. Até para você entrar na loja, você era revistado antes, abre a bolsa... Detector de metal. Isso, se apitasse, tirar o casaco, enfim. Eles vão se adaptando, né, não dá para parar de receber turista porque movimenta a economia, não dá para fechar o comércio porque movimenta a economia, mas vai tendo esses cuidados, né? Tinham dias, acho que era nas semanas lá, que a avenida era fechada só para os turistas, justamente para impedir num dia de mais movimento que outra pessoa, enfim, que com essas má intenção pegasse um carro e saísse atropelando as pessoas, como ocorreu em alguns lugares. É verdade. Você passou por algumas cidades da Inglaterra, né? Uhum. E de lá foi para outros países, como por exemplo a Irlanda, né? Certo. Com certeza você utilizou de transporte público, como a gente sempre sugere, né, aqui no canal. Claro que, né, sempre com a questão da segurança, tem que ver, né, os dois lados. Você com certeza passou também pelos perrenguezinhos, né? Uhum. Momentos, né, que podem ser felizes ou outros, né, infelizes, que depois no final ficam felizes, você, né, se torna uma coisinha assim engraçada. Posso contar uma coisa antes de falar dos perrengues? As pessoas viram nas minhas publicações uma foto que eu postei com um amigo meu que mora lá na Inglaterra. E por causa dessa foto, todo mundo achou que o meu amigo tinha organizado toda a minha viagem e que eu tinha simplesmente pego o avião e ido, né? E isso não aconteceu, né? Ele me recebeu um final de semana, porque, enfim, ele tem o trabalho dele, ele tem a vida dele, tem a noiva dele, enfim, tem a rotina dele. E ele, obviamente, não ia passar um mês comigo, né? Então, ele me recebeu um final de semana, né? Lá na casa dele, a gente, enfim, conheceu a região onde ele morava na época. E foi isso. Mas as pessoas estão sempre buscando, assim, um caminho mais fácil. Agora eu descobri. Então foi isso. Se não foi discussão, né? Se não foi discussão, não comprou pacote turístico. Então foi o amigo dele. Não, ele até me deu umas dicas legais de pontos turísticos a visitar, mas enfim, foi tudo... Ele tinha coisas para fazer, né, gente? Ele tinha a ocupação dele mesmo. Exatamente. Então faça você mesmo. Então, né, em resumo, como é vivenciar isso tudo, né, utilização do transporte público, vivenciar isso tudo sozinho, né, utilização do transporte público, a questão dos perrengues, enfim, qual é a sensação? Foi assim, a sensação de você não poder compartilhar, né, com outra pessoa, mas ao mesmo tempo eu acredito que também tem a questão da liberdade, né, enfim. O ponto principal de você viajar sozinho é a independência, né? Você... hoje eu não quero sair muito cedo, eu quero sair mais tarde. Então, beleza, você não tem que... Enfim, você não tem essa obrigação. Talvez, eu acho que esse é um ponto que nas viagens em grupo a galera ainda tem que aprender. É que, por mais que você esteja viajando em grupo, você não está obrigado a estar todo mundo
todo o tempo junto, né? Tem aquele momento que um vai com os mesmos gostos. Isso. Obrigatoriamente, porque eu acho que isso seria um ponto. Estar lá na Disney, no parque hoje, não é necessariamente você que tem que estar lá, né? Sim. Em Exemplo, Orlando, por exemplo, deve ter vários outros locais para você visitar que não só a Disney e que a pessoa queira, né? Mas eu acho que talvez esse é um dos pontos que as pessoas dão muito trabalho em viagem em grupo e talvez eu dou preferência para viagens ou sozinho ou em grupos pequenos. Eu acho que a falta que eu tinha mesmo realmente era de compartilhar. Mas na época eu era muito mais ativo nas redes sociais, no meu perfil, né? Porque hoje eu sou muito mais ativo no Volto Já do que no meu próprio perfil. Mas na época eu era um pouquinho mais ativo no meu perfil, então eu supria essa... Inclusive é um perfil que não existe mais, então, enfim. Mas essas fotos estão lá no Facebook, as fotos da época, né? Apesar de não estar no Instagram. Eu supria isso fazendo muito vídeo, falando com as pessoas, postando bastante, era isso. Eu contava, foi um vlog assim, tem uma pessoa de um lugar onde eu estagiei que ela dizia: nossa, Márcia, eu viajei com você, porque realmente cada coisa que você compartilhava eu me senti lá. E foi isso, né? Foi assim que eu supri essa necessidade de compartilhar com as pessoas. Agora a parte dos perrengues, aí... Não sei, a gente passou alguns perrengues junto. Fez diferença estar com uma pessoa do lado? Porque, acho que sim. De qualquer forma, você ainda vai estar num país, na viagem internacional, né? Você ainda vai estar num país que não fala a sua língua, que você vai ter uma dificuldade para comunicar às pessoas o que está acontecendo e tal. Mas acho assim, que não é porque aquela pessoa vai ter uma solução, né? Ao meu ponto de vista, é só como se fosse mais um apoio, né? Pra você, às vezes, você tá, sei lá, com a cabeça muito, não sei, nervoso, né? Isso, e aí dá uma acalmada, não sei. Acho que dá uma ajudinha, assim. Nessa aconteceram 3 grandes perrengues, eu acho. Foram 3 grandes perrengues? Eu nem estava lembrando dos 3, agora talvez sejam só 2 que estão vindo na minha cabeça. Mas eu perdi a carteira, já contei isso no vídeo de perrengues. E o que mais? Acho que aconteceu mais coisa, eu não estou lembrando agora. Mas enfim, talvez seja isso mesmo. A parte boa de você viajar sozinho é você ter essa independência, né? De horário, de escolher o que você quer e tal. E a parte ruim talvez seja que nos perrengues você não tenha ninguém para compartilhar. O dia a dia já dá para compartilhar, até por causa da tecnologia, né? Dá para você fazer uma ligação, né? Eu fiz algumas ligações até pro pessoal do trabalho na época, enfim. Só não muita questão do horário, né? Que às vezes não pode não bater em relação às vezes você tem uma diferença aí de 5, 4 horas de diferença. O pessoal tem que esperar a pessoa acordar, ou então tá muito tarde da noite. Às vezes já é bom horário para você, mas a pessoa ainda nem acordou, né? Tem isso também. Tem locais que você também não pode ficar o tempo todo, apesar da pessoa, né? Principalmente agora com o canal a gente vai fazer, né? Vai tentar fugir dessa fiscalização, mas em locais que não permitem, né? Que você fique filmando, batendo foto, enfim, direto, né? Então... Se entrar, por exemplo, não sei, um museu, e aí por conta da questão das lentes, né, da câmera e tudo, vai prejudicar aqueles acervo, objetos, né? o acervo, e aí você não vai poder compartilhar, né? Tem essa parte em tempo real, mas é lógico que, enfim, é outra experiência. Eu acho que é um autoconhecimento. Eu recomendo muito. Quer viajar sozinho? Vá. Se prepare, se prepare, né? E vá. Eu adorei as minhas experiências de viajar sozinho. Não tenho o que reclamar, apesar dos perrengues, não tenho do que reclamar. Voltaria de novo. Todo mundo passa, né? Por perrengue, gente.